Por favor, a sua Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20, por favor. O texto sagrado diz assim: Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia, é a epígrafe, e diz: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Alguém pode dizer glória a Jesus por isso aí? Alguém pode exaltá-lo de maneira especial nessa noite? Essa é a palavra de Deus para nossas vidas, nessa noite, nessa quarta da virada online, nesse período de quarentena, onde o mundo está atravessando uma grande pandemia. E nós estamos vencendo, e a sua família vencerá em nome de Jesus. Queridos e queridas, distintos e distintas irmãs, Mateus capítulo 28 é o capítulo onde nós encontramos já desde o versículo 1 o túmulo vazio e Jesus já não estava mais morto. Jesus havia ressurgido dentre os mortos e havia ressuscitado. O Senhor Jesus, após ressuscitar, no capítulo 28, versículo 1 a versículo 10, deixa-nos bem claro que a tristeza, por causa da morte dele até antes da ressurreição, no capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10, havia se transformado em alegria, quando as mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, foram ao sepulcro e ouviram a mensagem dita pelo anjo, e não apenas ouviram a mensagem dita pelo anjo, mas elas viram também o Senhor Jesus. E o Senhor transformou aquela tensão, aquela tristeza, aquela angústia, aquele vazio, em alegria, em gozo, em renovo, em regozijo, em felicidade, porque Jesus ressuscitou. Eu estou falando para muita gente que está alegre porque Jesus ressuscitou. Minha alma está alegre porque Jesus ressuscitou. E eu sei que a sua alma está alegre porque Jesus ressuscitou. O ditado lá fora diz que a esperança é a última que morre. No nosso caso, a nossa esperança morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo para todo sempre, está intercedendo por nós à destra de Deus e voltará para arrebatar a noiva amada, a igreja dele, a noiva do Cordeiro. Quem pode adorar Jesus por essas verdades? Sim,
Mas em Mateus capítulo 28, do versículo 11 até o versículo 15, nós temos uma mentira sendo contada. Os soldados foram instruídos, foram subornados a dizer que durante a noite os discípulos de Jesus foram ao sepulcro enquanto os guardas dormiam e roubaram o corpo de Jesus. Uma mentira descabida, uma mentira descabida, uma mentira sem pé nem cabeça, uma mentira deslavada. Mentiram dizendo que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus à noite. O que muitas pessoas não sabem é que, segundo o sistema romano, um guarda não podia dormir à noite, porque se um guarda dormisse à noite, ele era passivo de pena de morte. A punição era a morte para um guarda que dormia à noite. Agora, em Mateus, no capítulo 28, do versículo 16 ao versículo de número 20, os 11 apóstolos haviam voltado para a Galileia. Vocês lembram? Nós temos terminado de ler também. Ali o Senhor Jesus os encontrou e deu-lhes o seu último mandamento. Jesus deu um mandamento aos discípulos com muita autoridade. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 28, lá na altura do versículo de número 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus deu o mandamento das missões. O Senhor deu ordem para os discípulos pregar, discipular todas as nações, ganhar vidas em todos os lugares para o reino de Deus, para a salvação e para os céus. Só que nós estamos vivendo um momento de grande apreensão. Por um lado, estamos vivendo a apreensão por causa de um vírus que, de maneira preocupante, ele foi entrando nas nações, enfermando. Infelizmente, muitas pessoas estão indo a óbito. Por outro lado, a pandemia não parou a evolução. Vocês perceberam que o sistema de evolução tecnológica continua a passos largos? Vocês perceberam que a tecnologia está ainda mais veloz? Os homens estão perdendo vagas para as máquinas, para os robôs. As pessoas conseguem já há algum tempo se comunicar com as outras do outro lado do mundo em fração de segundos. Já nos é apresentada a chamada tecnologia 5G, a internet das coisas, que chega a ser assustadora. Mas com todo esse avanço tecnológico e também o avanço científico, a necessidade de missões é maior hoje do que ontem e será maior amanhã do que hoje. Eu quero lembrar a vocês algo interessante, preocupante. Existem pelo menos 3 bilhões de pessoas que conhecem a marca registrada do principal refrigerante que circula no mundo, que conhece a marca principal de uma empresa de esporte conhecida no mundo todo,
que conhece o Brasil como o país do samba, conhece o Brasil como o país do futebol, mas não ouviu uma sequer vez: Jesus voltará. E nascem por ano 62 milhões de pessoas. E nós, para evangelizarmos a população mundial atual, teríamos que evangelizar 187 mil vezes por dia, nos próximos 110 anos. Eu vou repetir: nascem 62 milhões de pessoas por ano. E para nós evangelizarmos a população mundial atual, teríamos que evangelizar 187 mil vezes por dia, sem falhar um dia, durante os próximos 110 anos. Há um peso de responsabilidade sobre os ombros da igreja do Senhor Jesus. Ele nos deu a missão, a ordem é imperativa. Aqui no Brasil, melhor, aqui no Nordeste, pelo menos 12% da população do Nordeste tem as cidades com menos de 2% de 10% de presença de evangélicos. Debaixo do nosso nariz há pessoas precisando ouvir falar de Jesus. Nós precisamos entregar a palavra de Deus, precisamos evangelizar, precisamos falar de Jesus, precisamos pregar o reino de Deus, precisamos pregar as boas novas, precisamos entregar o evangelho a todas as pessoas, no círculo fechado, no círculo intermediário e no círculo mais aberto. Deus nos deu uma missão e nós precisamos fazer missões no mundo em aflição. E não há uma só pessoa, nenhuma pessoa sequer, que tenha recebido Jesus como Senhor e Salvador, que tenha o seu nome escrito no livro da vida, que tenha o direito de dizer: eu não posso fazer nada na obra de Deus. Essa é uma mentira que o diabo tem contado para alguns, que elas não podem, que eles não podem fazer nada, que não podem ser úteis, que não podem contribuir com a obra de Deus, que não podem ser cooperador, coparticipante, ajudador, que não pode fazer a obra de Deus de alguma maneira. Em nome do Senhor Jesus, se o diabo ou alguém tem chegado até ti, até você, olhado para você e tem dito: você não tem dotes, não tem talentos, não tem dons, não tem estrutura, não tem capacidade. E hoje em dia, a moda é alguém chegar e dizer para pessoas bem assim: fulana, deixa eu te falar uma coisa. Aí dizem: eu quero te dizer algo, mas é uma crítica construtiva, viu? Irmãos, em nome do Senhor Jesus, guardem isso que vou lhes dizer. Não aceite crítica construtiva de quem não construiu nada na vida ou no reino de Deus. Elas não têm legitimidade, não têm autoridade, não têm direção de Deus para te dizer isso. Jesus te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Ele colocou seu nome escrito no livro da vida, colocou você na família de Deus, te deu o Espírito Santo, tem uma chamada maravilhosa na sua vida. Feche a ouvidoria para quem não soma na sua chamada. Abra os ouvidos para o Espírito de Deus e para a palavra de Deus na noite de hoje, porque há uma chamada poderosa de Deus para a sua vida. Deus quer te usar do jeito que Ele deseja, em conformidade com o que você deixa Ele te usar. Pastor Michel Ramos
E dá para fazer a obra de Deus como? Como é que eu posso fazer missões? Como é que eu posso evangelizar? Como é que eu posso pregar o evangelho? Você pode fazer isto através da contribuição. Eu tenho dito ao longo desses anos que dar é o dom de adquirir riquezas, que a semente que Deus nos dá, nós não comemos, nós plantamos, e quando nós plantamos, Deus faz multiplicar para os de perto e para os de longe. Faz a obra de Deus com contribuição. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, o apóstolo Paulo disse: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. As suas obras, as ações das suas mãos, as suas contribuições na obra de Deus não evaporam, estão entrando num memorial de Deus. Então, quando você oferta na obra de Deus, quando você contribui limpando, lustrando, pintando, agindo, fazendo alguma coisa na obra de Deus, você está contribuindo para que Deus continue fazendo a obra que Ele almeja fazer. Então, não pare de contribuir, nem com seus dízimos, nem com suas ofertas. Continue contribuindo, sendo fiel a Deus e também em todas as outras ações de contribuição, porque o Senhor Deus tem colocado todas essas coisas no memorial, está renovando as suas forças, as suas posses e multiplicará no teu celeiro. Não pode ir, contribua na obra missionária e Deus estará te usando em missões, na evangelização através da contribuição. Dá para fazer a obra de Deus também por intermédio da oração. Você não consegue ir por causa do grande volume de trabalho, atividades cotidianas. Você não consegue ir porque trabalha, estuda, tem família e não tem essa possibilidade no momento. Mas quando você ora, Deus ouve a sua oração e faz uma obra grande na vida daqueles que foram, na vida daqueles que estão indo, que estão engajados nas fileiras e nas trincheiras da obra de Deus. Sim, queridos, fazer a obra pela oração, a obra missionária precisa de intercessores também. Quando Tiago escreveu a carta universal dele no capítulo de número 5, versículo 16, ele disse: confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amados, Deus ouve a oração do sincero, ouve a oração do quebrantado, ouve a oração do que se sente pequeno e fraco, está ouvindo a sua oração, apresentando a obra de Deus aqui, ali e nas nações ou entre os povos transculturais. Continue orando. Deus tem dado livramento, tem mantido aberta a porta da evangelização nas nações. Por que não falar da janela 1040, que até já diminuiu um pouco do eixo da gravidade e necessidade? Sim, mas continua muito necessária a necessidade da oração. E quem não ora perde tempo. Quem não ora tem maior probabilidade de murmurar. Quem não ora vê defeito em tudo. Quem não ora tem a visão pessimista das coisas. Quem não ora
tem sempre uma coisa para lamentar. Quem não ora fica olhando para os pés, mas quem ora está sempre olhando para o alto, para o autor e consumador da fé. Quem ora tem a visão da terra prometida. Quem ora sabe que tem gigante, mas sabe que acima de tudo tem vitória. Quem ora sabe que o diabo levanta porque Deus quer multiplicar a vitória e o diabo cai e você vence. Quem ora sabe que a sua família está debaixo de promessa. Quem ora sabe que a oração muda as coisas. Quem ora sabe que Deus abre porta onde não existe parede, que Ele colhe onde não plantou, que Ele cria situações, que Ele traz o impossível para nós, revela a grandeza dEle e faz coisas extraordinárias. Quem ora sabe que Deus está te usando para uma grande obra de intercessão pela obra missionária. Não cesse a oração, não cesse o projeto, não cesse a campanha, não cesse o propósito. Deus ama os intercessores, Deus ama os que amam buscar a face dEle, Deus ama quando te vê em íntima comunhão, buscando a Ele de todo o coração. O diabo é o bombeiro espiritual que quer lançar água na chama da sua vida de oração, mas Jesus é aquele que tem as brasas e está colocando mais brasas de unção, mais brasa de poder, mais brasa de graça, mais brasa de virtude, mais brasa de dons espirituais, mais brasa de lágrima sincera, mais brasas da ampliação do cenário da oração, e vai continuar te usando nesse negócio. Quem pode dizer glória a Jesus por isso? E se puder, compartilhe essa programação em nome de Jesus de Nazaré. Fazendo missões no mundo em aflição. Dá para fazer a obra de Deus com contribuição? Dá. Dá para fazer a obra de Deus com oração? Dá. Mas dá para fazer a obra de Deus através da disposição. Deus está chamando pessoas para irem. Deus quer corações dispostos. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, está escrito assim: e outra vez ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então ouviu-se uma voz lá de dentro do séquito que dizia: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós não podemos ser como leões que dormem, mas nós precisamos ser vasos dispostos, atuantes, envolvidos na obra do Senhor que fez os céus e a terra, o Deus criador de todo o universo. É possível fazer a obra de Deus através da disposição. Vá, mas não vá de qualquer jeito, não vá sem direção, não vá guiado por qualquer coisa que você lê, não vá orientado por pessoas que acham que você deve ir no tempo delas e do jeito que elas acham. Tem se preparado, é o tempo, vá. Tem buscado a Deus, entende que a hora certa, vá. Em nome de Jesus, Deus quer usar pessoas. Tem gente que diz: mas pastor, eu não estou totalmente preparado. Ninguém está totalmente preparado. Deus não usa os totalmente preparados. Deus usa os disponíveis. Deus usa os corações voluntários. Deus quer usar você. Vá, sai da zona de conforto, toma a posição de vaso, em nome de Jesus, cumpre a sua chamada. Glória a Jesus. Vá, mas vá guiada pela Bíblia Sagrada, pois ela não pode errar.
É um momento onde tem receita para tudo. É um momento onde a mídia dá orientação para tudo. Mas deixa-lhes dizer uma coisa: estar na Bíblia Sagrada, no livro, o livro de Deus, a palavra de Deus, está aqui a orientação que nós temos recebido, e nós não mudamos os marcos, e nós não mudamos o modelo, continua sendo e continuará sendo pela Bíblia Sagrada que faremos missões e cumpriremos a chamada que o Senhor nos fez. Glória a Jesus de Nazaré. Lance mão de todo conhecimento que agrada a Deus, mas não esqueça, a Bíblia é a base. As outras coisas podem ser os galhos ou as flores, mas na Bíblia está a base da missão e da chamada. Vá com a Bíblia Sagrada. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito: vá com a Bíblia, não tem como dar errado, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos dos corações. Vá com a Bíblia, em nome de Jesus, e não vai dar errado, não. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz a Escritura: fiel é esta palavra. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, está escrito: fiel é essa palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio, morreu por pecadores, dos quais disse Paulo: eu sou o principal. Vá com a Bíblia, a sua chamada terá sucesso em Cristo. No Salmo 119 fala do valor da palavra de Deus, no verso 18, quando diz assim: ó Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Vá com a Bíblia, querido e querida. O Salmo 119, o verso 40, na minha tradução bíblica diz: ó Deus, a tua palavra é muito pura, é por isso que o teu servo a ama. Vá com a Bíblia, irmão, vá com a Bíblia, irmão, e não vai dar errado, não. Salmo 119, verso 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem glorifica a Deus pela palavra de Deus nessa noite? Quem exalta a Deus pela palavra de Deus nessa noite? Vá com a Bíblia Sagrada. Ninguém precisa inventar moda, ninguém precisa inovar, ninguém precisa criar o que não esteja na Bíblia. Tem gente que não gosta de feijão com arroz, mas é alimento base. Entrega o feijão com arroz da Bíblia Sagrada. Se Deus te der um pouco mais, você entregue, mas seja fiel à palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, o Senhor Jesus disse: pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse ele, não passarão. E está escrita em Jeremias 23, 29, porventura não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Entregue Bíblia Sagrada, entregue palavra de Deus, seja fiel às Escrituras e deixa Deus fazer, causar o efeito nos corações. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo disse o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então,
Em nome de Jesus, não tem a ver com a cor da parede, não tem a ver com a iluminação, não tem a ver com a questão das artes cênicas do jogo de luz, não tem a ver com inovação, não tem a ver com a Bíblia Sagrada, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia é suficiente, as coisas de Deus são simples, puras, retas e verdadeiras. Então, em nome de Jesus, cumpre a tua chamada em casa, na escola, quando for possível, na faculdade, no trabalho, e como não tem sido possível contato maior, manda mensagem de WhatsApp, manda no Messenger, no Instagram, no Twitter, liga, fala, comunica, mas prega o Evangelho. O diabo quer que muitas pessoas parem as suas chamadas, as chamadas que Deus as fez, mas você não vai parar. Cumpre a sua chamada, prega à distância, mas faz o que Deus te manda. Lhes direi ainda mais: vá com a palavra de Deus, mas vá também debaixo do poder de Deus, cheio, preenchido, revestido, completo do poder de Deus. Em nome de Jesus, vida no altar, com temor e tremor de Deus, e Deus libera as ferramentas, os dispositivos para a execução da obra que tem na sua vida. Paulo disse que a mensagem, a pregação dele não consistia apenas em palavras, mas em demonstração de poder. Deus te usará para deixar sinais miraculosos, te usará para expulsar o mal em nome de Jesus, para expulsar enfermidades, para executar obras gloriosas. Tu orarás e Jesus batizará pessoas com o Espírito Santo. Sim, Deus vai te usar para uma obra tremenda de salvação, de resgate, de restauração, de purificação. A obra que Ele lhe chamou para fazer. Comantro, revicou, mantaracantara, rachou, derecantragai. Sim, vai no poder de Deus. O Salmo 62, o verso 11 está escrito, queridos e queridas: uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. Pertence a Deus o poder. Sim, nós reconhecemos os ardis do nosso adversário, mas o poder pertence a Deus. E em Gênesis capítulo 17, o Senhor falou para Abrão, posteriormente a Abraão: Abraão, eu sou todo poderoso. Deus é todo poderoso, todo poder está na mão de Jeová. Alavaie a canto revia terimicombra vai eminência coeva narahá. Glorifique a Deus, o poder de Deus está descendo na noite deste dia, nessa quarta da virada online sobre nossas vidas. Receba a presença de Deus na sua vida, receba a presença de Deus na sua chamada, receba a presença de Deus no seu ministério. A chamada está de pé, sai da zona de conforto, faz a obra de Deus e deixa Deus exalar esse poder que está presente na sua vida. Vai no poder de Deus, e este poder que pertence a Deus, o Senhor Jesus disse em Mateus 28, 18, olha que tremendo, Jesus disse: eis que todo poder me foi dado, foi outorgado, eis que todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide. Você percebeu a ordem que ele nos deu? Esse mandamento missiológico, missionário, nos dá legitimidade, autoridade, liberalidade e direção para pregar o Evangelho. Canta a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, ora a palavra de Deus, evangeliza com a palavra de Deus, dá testemunho de vida, mesmo